Voltamos. Todo mundo me ouvindo? Vai zoar. Vai zoar. Vai zoar o Internet Explorer? Pra ver o que acontece. Tudo certo, gente? Vocês estão me vendo? Estão vendo a telinha? Caramba, ó. Tá bom, Internet Explorer, desculpa. É literalmente, né, gente? Vamos aprender. Não cospe no prato que comeu, né? Tá bom, Internet Explorer, você é lindo. Lindo, tão lindo. Bora, Explorer. Exatamente, no máximo refogar as mágoas. Olha só, ó. Vamos voltar para a explicação, povo. Que a gente tava falando aqui de estrutura primária, né? Estrutura primária. Se a gente descer na estrutura primária aqui dessa toxina, a gente vê que o peptídeo, aquele peptídeo que a gente estudou antes, né, com aquelas cores, tá aqui, ó, tá bem no meio. Tá bem no meio, né? Ai. Ó, só verificar uma coisinha aqui, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Tá tudo certo com a imagem pra vocês, gente? Agora tá. Não, tá. Beleza. Painelzinho de avião. Show. Então, ó, ele continua falando. O aminoácido que inicia a proteína, tem o seu grupo NH3 mais livre, o grupo amino livre, porque está ligado ao segundo aminoácido pelo seu grupo carboxila. Do segundo aminoácido em diante, todos têm tanto seus grupos amino quanto seus grupos carboxila participando de ligações peptídicas. Tá? E aí aqui ele vai mostrar pra gente aquilo que vocês já viram, né? O lance da extremidade N-terminal e C-terminal. Mas agora a gente vai ver como é que é isso no 3D, ó. Henrique 23516. Seja muito bem-vindo, obrigado por seguir. A gente está falando sobre estrutura 3D de proteínas. Tá? Então, ó, se a gente clica aqui, ele vai mostrar qual que é a ponta, qual que é a extremidade aminoterminal. Ó, é uma glicina. E a extremidade C-terminal, olha onde está. Olha só que plot twist louco, gente. Aqui a gente está vendo uma cadeia peptídica só, mas ó, tridimensionalmente, geometricamente, a extremidade N-terminal, N-terminal, né, que é o comecinho, e C-terminal, elas estão próximas, né, uma das outras, uma da outra, né? Então não é como se uma tivesse aqui e a outra tivesse lá na PQP, né? Show. Vamos ver. Agora ele vai falar sobre estrutura secundária. Rapidinho, né? Então, ó, ele vem falando assim, mesma proteína, né? Mesma proteína. Então, ó, você aprendeu na sessão anterior que a estrutura primária é a simples descrição da sequência de aminoácidos de uma proteína. No entanto, agora a coisa começa a ficar muito mais legal, né? Examinando o modelo da toxina diftérica, verifica-se que ela tem uma estrutura tridimensional. E aí ele mostra pra gente, se a gente quiser, o esqueleto de aminoácidos. Olha que legal. Aqui dá pra gente olhar toda a anatomia bonita dessa proteína. Lindona, ó. E aí ele pede para manipular a estrutura. Já manipulei, querido. Aqui eu sou abusado. Ó, para observar a organização tridimensional da sequência de aminoácidos. Ao observar a estrutura tridimensional das proteínas, pode-se notar a presença de regiões com estrutura regular. Então a gente vê que na topologia da proteína existem algumas porções da estrutura que se repetem de maneira regular, né? Para facilitar a visualização dos segmentos com estrutura regular, vamos retirar as cadeias laterais dos aminoácidos. Então aqui a gente vai desaparecer com as cadeias laterais. Aqui a gente vai colorir as estruturas secundárias. E aqui ele está mostrando os padrões de repetição, né? Você deve estar se lembrando dos tipos de padrão que nós temos, né? Então, perceba que as estruturas coloridas de cor roxa parecem espirais. Se a gente chegar pertinho aqui, ó, de quem tá de roxinho, como vocês perceberam, eu gosto de roxo, né? Então, gostei dessas estruturas em roxinho. Parecem espirais, são bastante regulares, né? Aqui, essa aqui tá mais fácil de ver. Opa!
Essa aqui, ó. Aqui é um espiralzinho que tá um pouquinho mais fácil de enxergar. As estruturas coloridas de laranja são fitas paralelas, regularmente organizadas. Então, se a gente para ver essas porções em laranja aqui, ó, a gente vê que essas porções em laranja são fitas paralelas, né, como ele está chamando, regularmente organizadas. As espirais em cor roxa são chamadas de alfa-hélices. E as fitas paralelas em laranja são denominadas folha beta preguiadas. As queridíssimas, né? As alfa-hélices e as folhas beta. Os segmentos proteicos em branco possuem uma estrutura não regular. Mesmo, pessoal, dentre essas estruturas não regulares, a gente tem alguns subtipos, tá? Vamos ver o quão profundo ele vai nisso. Agora, clique abaixo para estudar cada tipo de estrutura secundária em detalhes. E aí, clicando aqui, ele mostra pra gente um menuzinho, ó, olha só. E aí, a gente está no momento de escolha, a gente pode ir ou na alfa-hélice antes, ou na folha beta, ou na estrutura não regular. Vamos tentar fazer assim, ó. Vamos aproveitar que estamos na Twitch. Será que dá para fazer isso? Vamos fazer uma votaçãozinha para ver onde a gente vai antes? Vocês têm preferência, povo? Vamos em folha beta, em alfa-hélice, ou na estrutura não regular primeiro? Ah, eu não consigo fazer votação ainda. Por quê? Porque ainda não sou afiliado. Então, se vocês puderem dar um help aí, seguir pra gente poder desbloquear coisas legais pro canal. Ó, o Françoso tá de alfa-hélice. Bora no roxo. A Eclipse vai pela cor, né? Vai pela cor. Bora de roxo, então. Roxo é sucesso sempre. Bora de alfa-hélice. Nossa, Internet Explorer, eu gosto tanto da maneira como você toma o seu tempo para executar as coisas. Você não é desse mundo capitalista na pressa. Você vai no seu fluxo, entendeu? Isso, querido, continua funcionando, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Esse daqui é um ponto muito bacana, porque a gente consegue enxergar algumas coisas que durante a aula ficam um pouco mais difíceis de mostrar. E tem algumas sutilezas nessa aula prática aqui que são bem bacanas de observar, né? Então, olha só. Vendo aqui a alfa-hélice. Então ele mostra, ó. Ao lado está um fragmento da toxina diftérica, que a gente pode manipular. Clica abaixo para visualizar a estrutura primária que constitui a estrutura regular. Aí ele está mostrando o esqueleto de aminoácidos, então aqui a gente tem esse padrão hélice, né? A gente consegue até olhar no meinho dela aqui, é uma hélice. E olha, a gente observa só aqui, essas cadeias laterais que estão coloridinhas, elas estão voltadas para fora da alfa-hélice, né? Então a gente está aqui manipulando essa alfa-hélice. Imagina que legal, você tem uma impressora 3D, aí você imprime um desse aqui, ó, dá para enfeitar seu quarto, dá para você dar de presente para sua mãe. Que ela vai achar bonito, que ela acha bonito tudo que você faz. Ó, então, ele vem falando, a formação e a manutenção da alfa-hélice é obtida por pontes de hidrogênio. Aqui, gente, vocês estão ligados, né? Essa daqui é uma aulinha antiga, já atualizaram o termo, né? Mas quando ouve falar de pontes de hidrogênio, a gente está falando de ligação de hidrogênio. Entre os átomos das ligações peptídicas. Então, a gente tem aqui isso daqui tudo é mantido junto pelas ligações de hidrogênio. E aí ele vai retirar as cadeias laterais para facilitar a nossa visualização, nosso estudo, e vai falar o seguinte, ó, como pontes de hidrogênio se estabelecem entre o átomo de hidrogênio do esqueleto de um aminoácido e o átomo de oxigênio de outro aminoácido, vamos visualizar esses átomos. Então ele vai colorir aqui os átomos de oxigênio, confira no lance. Ó, ele está colorindo os átomos de oxigênio. E aí ele faz uma observação, ele fala, ó, diversos problemas técnicos dificultam a determinação da posição dos átomos de hidrogênio por cristalografia de raio-x, que é a técnica
para determinar o modelo da difteria, da toxina diftérica, né? Quem é meu aluno sabe, já é manjão de cristalografia de raio-x. Então, ó, como o hidrogênio que faz a ponte com o oxigênio é aquele ligado no nitrogênio, vamos visualizar esse átomo. Então, quem faz a ligação de hidrogênio com oxigênio é o hidrogênio que está ligado no nitrogênio da amida, né, da ligação peptídica. E aqui ele mostra as pontezinhas de hidrogênio, olha que fofo. Ligações de hidrogênio. E é isso que faz com que toda essa estrutura espiral aqui se mantenha dessa maneira, né? Muito fofo. Muito fofo. E aí ele fala, ó, a regularidade da alfa-hélice faz com que sua estrutura seja como a de um tubo. As cadeias laterais dos aminoácidos ficam expostas para o lado de fora do tubo, evitando impedimento estérico. Já ouviram falar de impedimento estérico? Impedimento estérico com o esqueleto de aminoácidos e entre si. Aí, vamos ver o que ele fala de impedimento estérico aqui. Repulsão eletrostática entre nuvens eletrônicas de dois grupos em moléculas diferentes ou na mesma molécula. Então, é aquela repulsão que você tem, que é, como ele está falando, eletrostática, derivada do volume, né, dessas porções da molécula. Então é aquela coisa, né? É a mesma coisa que você tá no metrô lotado. Você tá com saudade do metrô lotado? Isso é uma coisa que eu não tenho saudade. Eu ainda não cheguei nesse ponto do isolamento social, né? Mas você não consegue ocupar o espaço que o coleguinha tá ocupando. E a mesma coisa vale para os átomos, né? Então esse que é o lance do impedimento estérico. Então, aqui ele está pedindo para a gente ver a disposição das cadeias laterais. O que ele quer que a gente veja? Não, obrigado. Olha que legal, gente. Se a gente para olhar a alfa-hélice de cima, a gente vê que as cadeias laterais elas se dispõem como se fosse uma espiral, né? Maravilhoso. E aí ele fala assim, ó, deve-se lembrar, no entanto, que o interior dessa estrutura secundária não é vazio, uma vez que deve-se considerar que os átomos ocupam mais espaço do que o que a gente está representando aqui. Então, se a gente for considerar os raios atômicos, olha como é que a gente tem. Então, isso daqui é uma visualização muito mais realística daquilo que é uma alfa-hélice, né? A gente tem todos os átomozinhos ocupando o seu espaço. Que doideira. Vamos agora visualizar as hélices encontradas na... eu vou começar a ler que nem ele tá chamando. Ele tá chamando, vamos chamar que nem ele tá chamando. Na difteria toxina, tá? Então, ó, toxina diftérica inteira. E aí ele fala assim, ó, as hélices foram nomeadas de acordo com o domínio. Aí ele explica o que é domínio. Vocês chegaram a ver o que é um domínio de uma proteína? Senão a gente vê na próxima parte, tá? Então, foram nomeadas de acordo com domínio, esse termo será explicado na próxima sessão, ou seja, de acordo com um certo grupo a que pertencem. Então, a gente tem alguns tipos de alfa-hélices nessa proteína em específico, né? Então, a gente tem CH, que é a hélice catalítica, e a gente tem a hélice transmembrânica, né? CH-TH. Super interessante. Então quer dizer que nessa proteína a gente tem uma hélice que está responsável, está associado com o processo de catálise que essa proteína promove, e a gente tem uma hélice responsável por fixar essa proteína aí na membrana. Muito interessante. Então ele vai mostrar que as hélices desse domínio, dessa porção catalítica, que são essas em verde, e a transmembrânica está em azul. Olha só que interessante. Agora, por alguma razão, povo, ele está pedindo para a gente verificar se existem alaninas em meio às hélices. O que ele vai mostrar? Ah, sério que você está querendo mostrar um pop-up? Gente, uma coisa que eu percebi é que essa aula ela vai travar se a gente abrir de novo o pop-up enquanto está rolando a transmissão. Não vou abrir pop-up. Vamos vir aqui... Não. Pop-up é aquela janelinha, tipo aquela que eu abri e travou tudo. Então não vou mais abrir janelinha, não. Não vou mais abrir janelinha. Ó, no fim das contas, ele vai mostrar o seguinte, que as prolinas encontradas em alfa-hélices, na verdade, localizam-se no fim dessas estruturas e jamais no meio.
Será que ele mostra pra gente aqui a prolina na alfa-hélice desse domínio transmembrânico aqui, ó. A prolina tá aqui. Aí ele tá falando assim, ó, movimente a estrutura e observe que a prolina apresentada localiza-se no fim da hélice. Sim, tô vendo. Estamos todos vendo. Tá no fim da hélice. Eita, eita. O que eu tô fazendo aqui? Tá. Foi. No fim da hélice. Então, aí ele vem refletindo sobre isso. Isso daqui eu acho super interessante, porque é uma questão muito arquitetônica da proteína, né? Ele fala assim, devido ao fato da prolina ter uma cadeia lateral cíclica envolvendo o grupo amino, há uma restrição dos movimentos possíveis da ligação peptídica envolvendo esse aminoácido. Por esse motivo, a alfa-hélice sofre uma distorção e não se estende a partir desse aminoácido, porque não pode mais se manter estável. Olha só que doido, a prolina ela é responsável por finalizar a alfa-hélice, aí muda o tipo da estrutura secundária. Além disso, como a ligação peptídica da prolina envolve uma amina secundária, não há um átomo de hidrogênio disponível para que se forme uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio com os aminoácidos adjacentes na hélice, que estabilizaria a alfa-hélice. Então, além dessa forma cíclica da prolina, que desestabiliza a torção da hélice, você tem que não existe na ligação peptídica formada com a prolina aquele hidrogênio que faria a ligação de hidrogênio com a outra porção. Super interessante isso daí. É o tipo de coisa que a gente não imagina, né? Quando a gente vê a prolina pela primeira vez. Bom. Agora a gente pode ir para outra, né? Qual que vocês querem ir agora, gente? Vamos de folha beta ou vamos para a estrutura não regular? Ele vai ter reflexões interessantes para fazer sobre cada uma delas. Bora de beta. Vamos na ordem, né? Vamos na ordem. Estamos comportados hoje. Hoje a gente não tá... Hoje a gente não tá sapeca. Ó, bora lá então. Não estamos disruptivos. Os nossos coaches não se orgulhariam da gente. O que, dependendo, né, pode ser um elogio. Ó, então aqui a gente vai estudar sobre folha beta, que é essa estrutura aqui regular em formato de fitas, né? Eita! Não vi o que aconteceu aí. Falou em caps, Eclipse? Não pode falar em caps, porque aí o bot ele fica emocionado. Beleza? Ó. Então vamos ver. Aqui a gente tem um domínio que vem da treonina 386 até a serina 535, da toxina diftérica, estruturado exclusivamente em folhas beta, representados pelas fitas em laranja. Então a gente vai estudar inicialmente um segmento menor desse domínio. Então a gente vai isolar só uma partezinha da folha beta para conseguir estudá-la com um pouquinho mais de tranquilidade. Olha só que legal. Tá, ele centralizou aqui pra gente só essa porção dessa fita. Saudades de parasito, minha filha? Parece uma... Olhando assim, parece... Você sabe o que isso parece. Eu sei que você sabe. Ó. Então ele mostra o seguinte. Então ele fala. Observe como as cadeias polipeptídicas são paralelas. Vamos visualizar a estrutura atômica do segmento proteico ao lado. Aí ele mostra a estrutura atômica da folha beta, né? E ele fala, para facilitar o estudo, vamos visualizar apenas os trechos de folha beta. Então ele faz desaparecer esses trechos de estrutura não regular, né, em branquinho. E aí ele fala, vamos colorir o esqueleto de cinza. Verbo to buy. O verbo Toby, muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei. Aqui estamos estudando sobre proteínas. Então, a gente está falando agora de um tipo de organização de estruturas proteicas que a gente está chamando de folhas beta, tá? Então ele pede para recolorir o esqueleto
de cinza, e aí ele fala: vamos visualizar apenas a parte central do segmento para estudar algumas características dessa estrutura secundária. Então, só a parte central do segmento, para a gente entender o que está acontecendo. Tá. Então ele pede para colorir todos os carbonos. Por que ele está mandando a gente fazer isso? Porque eventualmente vai ficar mais fácil da gente visualizar alguma coisa que ele quer mostrar, tá? Então, ó, vamos colorir todos os carbonos alfa do segmento. Todos os carbonos alfa estão em verdinho, verdinho. Show. E ele pede para girar o peptídeo à vontade e a gente vai tentar alinhar o esqueleto de tal forma que as cadeias laterais em laranja, fiquem de ambos os lados do esqueleto. Então, tipo assim, ó. Será que é assim que ele quer? Lembre-se que os carbonos alfa estão coloridos de verde. Olhando para os carbonos alfa, é para a gente notar que as cadeias laterais dos aminoácidos elas se alternam. Uma para um lado do esqueleto, em cinza, uma para cada lado do esqueleto, em cinza. Tal distribuição de cadeias laterais ocorre porque os ângulos de torção apresentam regularidade. Olha só que coisa doida. Então, quando a gente tem essa porção peptídica referente a essa parte da folha beta, a gente sempre vai ter as cadeias laterais alternadas em relação aos ângulos de torção, fazendo com que o esqueleto fique ondulado ou preguiado, e daí que vem o nome folha beta preguiada. Vamos ver se ele mostra essa figura pra gente sem ser num pop-up. É num pop-up, gente. Deixa eu ver se isso é importante. Não. Mas aqui, ó, gente, a gente tá vendo que se a gente jogar desse jeito, a gente observa que aqui a gente tem em amarelinho, né, cadeia lateral, um para esquerda, outra para direita, outra para esquerda, outra para direita, outra para esquerda e assim por diante. É esse o padrãozinho que a gente tem na folha beta preguiada. Show. E aí ele fala, né? Verifique que a mesma regularidade é observada no esqueleto do segmento menor. Que segmento menor, querido? Histidina 391, fenilalanina 389. Ah, ele tá mostrando aqui, ó. Ah, é a porçãozinha que está do lado, ó. E aí a gente observa esse outro padrãozinho de torção, estão vendo? Nossa, é porque com a outra porção peptídica por trás é um pouquinho mais complicado, mas aí se a gente foca nesses carbonos alfa aqui, a gente vê que tem uma cadeia lateral para um lado, outra cadeia lateral para o outro, cadeia lateral para um lado, certo? Então aqui a gente tem duas porções, a gente está olhando bem de pertinho as porções da folha beta, tá? Aqui a histidina 391, fenilalanina 389. Você pode alinhar os esqueletos dos dois segmentos e verificar que ambos possuem regularidade no esqueleto. A visualização é mais fácil sem as cadeias laterais dos aminoácidos. Vamos ver. Fica mais fácil de visualizar mesmo. Que normalmente é assim que aparece no livro, né? Para ficar menos poluído. Vamos agora visualizar as pontes de hidrogênio, ou as ligações de hidrogênio, que mantêm a estrutura da folha beta. Como as pontes de hidrogênio se formam entre o átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio do esqueleto de um aminoácido, então é o nitrogênio da amida, né? E o par de elétrons não ligantes, aí você se lembra que a gente na aula representava isso como o delta, não é a mesma coisa, tá? Mas na aula a gente representava, ou a gente se preocupava mais com a carga parcial negativa, né? Sobre o oxigênio. Então o par de elétrons não ligantes, ou seja, que não está fazendo ligação covalente, do oxigênio de outro aminoácido, vamos visualizar esses átomos. Então, estão aqui os oxigênios em vermelho, e os átomos de hidrogênio foram suprimidos do modelo por questões técnicas. Ok, tá bom. É bom porque também não polui, né? E aqui ele vai colorir os átomos de nitrogênio de azul, e aí ele mostra as ligações de hidrogênio. Olha só. Aqui a gente tem, então, o oxigênio de uma porção do nosso peptídeo fazendo ligação de hidrogênio com o hidrogênio dessa amina aqui. Olhando aqui de pertinho, né? E a gente vê que a gente sempre tem alternado aqui oxigênio e nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio. Então, aqui a gente tem oxigênio e nitrogênio, aqui a gente tem oxigênio e nitrogênio. Certo? Demais. E aí ele fala, clique abaixo para ver a estrutura plana das pontes de hidrogênio em uma folha beta.
Tá. Vamos ver... Não, aqui é pop-up de novo. Não, então isso aqui... Se é pop-up, não é essencial, é periférico, tá? E aí ele fala, uma forma bastante comum de se representar a folha beta é através de setas ou cartoons. Como é que fica? Ó, que é essa maneirinha que a gente representa, né? Nesse tipo de representação... O que ele tá querendo fazer aqui, senhor? Tá, aqui dá pra ver tudo mais, né? Nossa, o que é esse calombo que ele fez aqui em cima? Acho que deu um leve bug aqui. Essa folha beta não está se sentindo muito bem. Tudo bem. Ó. E aí ele fala, nesse tipo de representação, a direção da seta indica o sentido do N para o C terminal, ou seja, do primeiro ao último aminoácido. Observe que, no segmento ao lado, as setas são opostas. Esse tipo de folha beta é chamado de antiparalela. Por quê? Porque as setas são opostas. Em proteínas também são encontradas folhas beta paralelas. No entanto, esse segundo tipo é bem menos frequente e provavelmente por ser menos estável do que o primeiro. Vamos agora voltar ao domínio de folha beta em que iniciamos esse estudo. Tá bom, bora lá. Show. Olha só. Como é que a Eclipse fala? É static. Essa musiquinha com essas folhas beta dançandinhas, assim, né? Olha só. Observe a quantidade de pontos de hidrogênio que mantém a coesão do esqueleto proteico. Você pode verificar também que toda a estrutura é antiparalela. Então, se a gente parar para olhar o sentido dessas flechas, todas elas são alternadas, então por isso que são antiparalelas. Você também observa que a estrutura formada não é perfeitamente paralela, mas levemente torcida. Essa torção é devida às interações entre os resíduos de aminoácidos. Então, eventualmente, você pode ter a cadeia lateral de um aminoácido que colide um tantinho com o outro, que faz com que as folhas betas elas se deformem um tantinho, né? Show! Folhas betas são comumente encontradas com essa estrutura, formando uma bola com fitas antiparalelas, que é bastante estável. A gente tem essa porção aqui. Queria entender onde que ele encontrou uma bola aqui. Vocês entendem o que ele quer dizer com uma bola? Eu entendo que é uma região um pouco mais esférica em comparação à linearidade que a gente já conhece lá das alfa-hélices. Show. Legal, gente. Vocês querem que mexa em alguma coisa diferente? Não que dê pra mexer, né? Aqui a gente tem algumas opções. Mas eu, sinceramente, tô com medo de quebrar alguma coisa. Medo sincero de quebrar alguma coisa aqui. Que já crashou uma vez, né? Show. Bom, povo, agora só sobrou pra gente, por último, essas estruturas não regulares, né? Vamos ver o que tá falando no estudo aqui. É bem curtinho. Bom, cerca de metade de uma proteína globular, se não se lembra o que é uma proteína globular, ele fala aqui, ó. Proteínas são denominadas globulares quando apresentam uma ou mais cadeias polipeptídicas organizadas em uma forma final aproximadamente esférica. Ok, entendeu. Então, cerca de metade de uma proteína globular como essa, né, é composta por uma estrutura secundária, alfa-hélices e folhas beta preguiadas. A outra metade é composta de estrutura não regular. Na verdade, a estrutura desses segmentos peptídicos não apresenta um padrão repetitivo. Ao lado, os segmentos com estrutura não regular estão representados em branco. Observe que, de fato, não há regularidade nesses segmentos. De fato, né? Você olha, cada um é de um jeito. Tem alguns que até querem se parecer, né, com uma alfa-hélice, com uma folha beta, mas acabam eventualmente não se tornando, né, a partir do padrão. Casalini perguntando se esses são os loops. Sim, os loops, eles estão inclusos dentro das estruturas não regulares, tá? Os loopzinhos.
Tá. Aí ele fala assim: note que quase todos os segmentos encontram-se entre trechos de estrutura regular. Então, esses trechos de estrutura não regular. Então, nesse caso aqui, se a gente der um zoom aqui, a gente vê que esse trecho branquinho aqui está entre uma alfa-hélice e uma folha beta, né? Ou pode estar também, como a gente olha mais aqui, ó, entre alfa-hélices, né? Ou entre folhas betas, como a gente tem aqui. Show. Eu encontrei os exemplos sem ele mostrar. Tá, ó. Então, nas proteínas, é comum ocorrer, nas regiões de estrutura não regular, trechos conhecidos como voltas, loops, que causam mudança de sentido da cadeia polipeptídica. Essas voltas são mantidas por pontos de hidrogênio e são, portanto, estruturas estáveis, tá? Então, apesar de serem não regulares, são estáveis, porque essas voltinhas, né, que mudam o sentido da cadeia, né, vem, opa, vai para o outro lado. Essas voltinhas são mantidas por ligação de hidrogênio. E aí ele vai mostrar para a gente, olha só. Então, grosso modo, segundo a classificação que ele está colocando, os loops, ou as voltinhas, são aquelas porções em que você tem estruturas não regulares em que você tem mudança de sentido. Mudança de sentido, super bacana. E aí ele fala, ó, entre regiões em folhas beta preguiadas também há um tipo de volta responsável pelo antiparalelismo das folhas. Veja setas que indicam sentidos opostos. Estas voltas são chamadas de dobras beta. Então a gente tem, como eu falei, existem diversas subdivisões de estruturas não regulares, tá? Então vamos ver como é que é a dobra beta. Ok. É a dobrinha responsável pelo antiparalelismo das folhas beta. As dobras beta também são mantidas por pontos de hidrogênio. Aqui tá mantida, tá demonstrada, né, a ligação de hidrogênio da dobra beta. Legal, né? Tudo isso para fazer você funcionar direitinho. Bom, com isso, a gente terminou a parte de estrutura secundária que ele queria mostrar pra gente. Então, vocês estão vendo que aqui tem várias sutilezas que simplesmente não dá tempo da gente ver quando a gente está observando essa disciplina de maneira regular, né? Então, claro, né, que se dependesse dos professores, a gente tinha o quê? 6 horas de bioquímica por semana. Quando eu tava na graduação, eu tinha 16 horas de bioquímica na semana. Doideira, né? É que minha graduação foi em farmácia bioquímica. Sua fã 01, muito obrigado por seguir. Agora você vai saber toda vez que a gente entrar online para falar de nerdice química. Demais. Olha só, gente, vamos continuar falando a respeito da estrutura terciária? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, sugestões, colocações? Querem fazer uma mini pausa? Enquanto tiver água aqui pra mim, tá de boa. Legal, né? Tudo ok. Show. Show. Vamos continuar aqui então, ó. Estrutura terciária. Então ele mostra pra gente a mesma proteína, né? Aqui a gente tá realmente estudando a fundo essa proteína aqui, a toxina de difteria que ele tá mostrando pra gente, né? Show. Então, ó, a estrutura terciária é formada pela disposição espacial das estruturas secundárias e das estruturas não regulares, constituindo a proteína toda. Interessante, né, que ele colocou as estruturas não regulares dentro da classificação das estruturas secundárias, né? E aqui ele está separando, mas tudo bem. Enfim, é a junção de todas essas partes, né? Então, vamos visualizar a estrutura terciária. Isso aqui, ó, pronto, juntando tudo da estrutura terciária. E aí ele vem aqui falando sobre a manutenção da estrutura terciária. Então, como você pode ver, a estrutura terciária da difteria toxina é uma estrutura bastante compacta. Que forças mantêm tal
compactação. Que forças mantém tal compactação? Então, a ideia dele é a seguinte, ele está falando, ó, a gente sabe que existem todas essas estruturas secundárias, né, também as estruturas não regulares, né? Só que assim, em vez de estar tudo espalhadão, tá tudo juntinho. Por que tá tudo juntinho nessa forma globular, né, como a gente viu? E aí ele passa a falar quais são as ligações ou interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Então ele já está falando que essas interações ocorrem entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Então a gente tem uma coisa que é chamada de ponte salina, que nada mais são do que aquelas interações iônicas que a gente viu em aula, né? Ele vai dar exemplo de todas elas aqui embaixo, né? A gente tem a ponte ou ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica, ou aquelas que a gente chama de Van der Waals, e também a ponte de sulfeto, né? Que é uma ligação covalente. Vamos ver o que está rolando aqui. Tudo ok, Françoso, tudo ok, unicórnio, show. Ó, vamos aqui, ponte salina. Então vamos agora analisar vamos agora analisar um trecho da proteína em estudo em detalhe. Clique abaixo para selecionar a arginina 173, um aminoácido carregado positivamente. Então aqui a gente vai, eita. Tá. Arginina 173, é um aminoácido carregado positivamente. E aqui ele pede para selecionar o ácido aspartico 211, que é um aminoácido carregado negativamente. Perceba que, apesar dos dois aminoácidos estarem localizados tão distantes um do outro, né, então um está na posição 173, se a gente for olhar para a estrutura primária, e o outro está na posição 211. Então, apesar de eles estarem tão distantes um do outro na estrutura primária, separados por 37 aminoácidos, eles estão em contato. Para facilitar a compreensão da natureza deste contato entre os dois aminoácidos, vamos então identificar o trecho da estrutura dos aminoácidos envolvidos. Vamos ver o esqueleto de aminoácidos do aminoácido 165 a 173, então a gente pegou um teco aqui da nossa proteína. E aí a gente vai visualizar o esqueleto de aminoácidos do 174 ao 211. Ele está mostrando todo aquele caminho, até a gente sair de um aminoácido até chegar no outro. E aqui a gente tem entre o 212 e o 220. Tá. Vamos ver o que ele está querendo mostrar pra gente aqui. Olha só. Você pode verificar que os aminoácidos estão, de fato, mantendo contato entre os segmentos do esqueleto de aminoácidos que formam uma alça. O que eu entendo daqui é que a gente tem duas porções distantes da proteína que estão sendo mantidas próximas uma da outra, né? Por essa interação iônica entre a arginina e o ácido aspartico, né? Tá, vamos estudar então o contato mais detalhadamente. Então ele vai mostrar o grupo amino. Aqui, vamos dar um zoom aqui, né? Então ele dá uma piscadinha. Ele deu uma piscadinha aqui no grupo amino e ele vai mostrar o grupo carboxílico, CO- carregado negativamente. Então amino NH3, né, tá na forma protonada, carregado positivamente, e aqui o carboxílico carregado negativamente. E aí ele vai mostrar pra gente a estrutura plana. Ele quis mostrar pra gente a estrutura plana num pop-up. Desculpa, não, né? Não. Só não. Bom, todos acreditamos que é um positivo e outro negativo, por causa disso eles se atraem, por atração eletrostática, que nem a gente viu lá na física da escola. Já é o suficiente, né, pra convencê-los, eu espero que seja. Para haver estabelecimento de uma ponte salina ou interação iônica, é necessário que os dois aminoácidos em contato tenham grupos carregados. Grupos carregados. Só verificar uma coisa aqui, pessoal. Só um instantinho.
Tudo certinho agora. Então, ó, para a gente ter essa aproximação, é necessário que os dois aminoácidos em contato tenham grupos carregados. Ele está falando para clicar abaixo para ver os aminoácidos com cadeias laterais carregadas e suas estruturas. É pop-up também? É pop-up também. Não, então pop-up está proibido aqui. É importante lembrar que apesar de todos os aminoácidos terem dois grupos carregados, o grupo amino positivo e o grupo carboxílico negativo, esses grupos estão envolvidos na ligação peptídica e não podem, portanto, estabelecer interação iônica. Então o lance que ele está falando é o seguinte: conforme você tem a estrutura do teu aminoácido, se ele está participando de uma ligação peptídica, percebe que você tem a extremidade amino e a extremidade carboxi do aminoácido, certo? Então, por mais que eles estejam carregados, eles não vão participar dessa ponte salina, como ele está chamando. Por quê? Porque esses grupos funcionais estão comprometidos com ligação peptídica, né? Interessante. Vamos voltar lá. Aqui ele vai exemplificar a questão das ligações de hidrogênio. Então vamos realizar o mesmo tipo de análise que a gente fez para a ponte salina. Então aqui ele vai mostrar a tirosina 60, show. E ele vai mostrar o aminoácido glutamina 184. Novamente, os aminoácidos estão distantes na estrutura primária. Então um está na posição 60, outro está na posição 184. Mas estão em contato devido à estrutura tridimensional que a proteína adquire. Veja abaixo o trecho da proteína envolvido nessa ligação. Então, olha só. Aqui está mais fácil de visualizar, né? A gente vê que a gente tem essa estrutura não regular, a alfa-hélice, vai continuar. Aí depois ela continua aqui, a gente tem a outra alfa-hélice, e, no fim das contas, essa ligação de hidrogênio entre esses dois aminoácidos está servindo para unir essas duas alfa-hélices, para tornar próximas uma das outras. Show! Ok. Como já estudado anteriormente, uma ponte de hidrogênio se dá entre um átomo de oxigênio ou nitrogênio e um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio ou nitrogênio. Bom, espero que nesse momento, se você está vendo esta live, você saiba o que é uma ligação de hidrogênio, tá? Pré-requisitos. Aqui a prioridade é para o pessoal de bases moleculares, né? Que é uma aula prática que a gente não pôde fazer, infelizmente. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma aula prática que cada um faria no seu computadorzinho, mas como a gente está, cada um de nós em isolamento, contribuindo para a saúde da sociedade, a gente está fazendo juntinhos aqui na Twitch, que é um ambiente muito mais legal, tá bom? Então, na disciplina, a gente viu essa questão das ligações de hidrogênio, tá? Então, aqui ele vai mostrar o oxigênio da carbonila, né, C-O, da cadeia lateral desse aminoácido aqui, tá em vermelhinho, né, e aqui o oxigênio da hidroxila. Olha só, ele tá mostrando aqui a ligação de hidrogênio, inclusive com a distância, né, 0,3241 nanômetros. Ah, professor, mas a gente consegue ver a distância da ligação de hidrogênio certinho se a gente utiliza a cristalografia de raio-x? Consegue. Muito legal. Uma outra maneira de você representar esse valor, ó, que é como ele está mostrando aqui, é 3,24 angstroms. Neste caso, a ponte de hidrogênio se estabelece entre o hidrogênio da hidroxila, da tirosina, e o oxigênio da carbonila da glutamina. Uou! E aqui ele pede para a gente mostrar a fórmula estrutural dos aminoácidos envolvidos e a ponte de hidrogênio formada. Eu acho que aqui ele vai querer fazer pop-up. Não vou deixar pop-up. Os pop-ups estavam planejados, pessoal, mas como tá travando a live, fica complicado. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar aí pro pessoal que tá fazendo a prática, né, a reposição da prática, eu posso mandar essas figurinhas para os representantes, sem o menor problema, tá bom? Vamos continuar, ó.
Interações hidrofóbicas, outro tipo de interação, ou interações de Van der Waals, né? Então, outro tipo de interação muito importante para a manutenção da estrutura de uma proteína são as interações hidrofóbicas. Esse tipo de interação é o mesmo que faz o óleo agregar-se quando jogado na água, por exemplo. Isso daqui é um exemplo excelente, né? Então, não sei se você já parou para pensar, tá, se você taca o óleo em água, eles não vão se misturar. Mas, se você espalha o óleo na água, ele vai começar a se juntar. Ele vai começar a se juntar sozinho. Que força é essa que está juntando as gotículas de óleo numa gotona? São essas interações hidrofóbicas. Muito legal, muito legal. Então, é esse mesmo tipo de força que mantém a estrutura da proteína compacta, juntinha. Então, vamos ver os aminoácidos hidrofóbicos da toxina diftérica. Ó, aqui ele falou certinho. Olha quanto aminoácido hidrofóbico a gente tem. Então, os hidrofóbicos estão representados em laranjinha e os hidrofílicos estão representados em ciano, né? Que é um azul um pouquinho mais metido, a besta. Observe que os aminoácidos hidrofóbicos se encontram no interior da proteína. Isso ocorre porque os aminoácidos externos são hidrofílicos, né? Então eles gostam da água e fazem contato com a água. Os aminoácidos hidrofóbicos agregam-se evitando o contato com a água. Então é o mesmo princípio. Olha que genial isso, gente. É a mesma força que junta as gotículas de água, as gotículas de óleo, né? É a mesma força que faz com que a estrutura das proteíninhas sejam compactas, né? Vamos ver os aminoácidos hidrofílicos, ó. Então, os aminoácidos hidrofóbicos estão mais internalizados na proteína e os aminoácidos hidrofílicos estão mais na porção externa, porque certamente, né, essa proteína aqui vai estar em meio aquoso no meio biológico, né? Maravilha! É isso que tem para falar sobre interações hidrofóbicas. Então, uma parte curtinha, mas que deu para a gente ter bastante insight, né? Vamos falar de ponte de sulfeto, tá? Então, a ponte de sulfeto é uma ligação covalente entre dois átomos de enxofre. Das cadeias laterais de duas cisteínas. Então, ponte de sulfeto é quando você tem uma ligação covalente entre dois átomos de enxofre das cadeias laterais. Tá, então a gente pode mostrar os aminoácidos 455 e 475. Ele vai isolar uma porção da proteína pra gente. Olha que legal. Tá, ele isolou essa porção da proteína, em que a gente nitidamente tem aqui... Tá com uma cara de uma folha beta, né? Mas como a gente não tá olhando o resto da proteína, não dá pra gente afirmar 100%, tá? E aqui a gente vai visualizar essas duas cisteínas, né? A 461 e a 471. Então aqui tem uma e aqui tem outra. E aí ele vai destacar os átomos de enxofre em cada uma dessas porções. Aqui tá em verdinho e aqui o outro em verdinho. E aqui ele vai mostrar pra gente a ponte de sulfeto, ó, tá vendo? Então nessa representação... Aqui eu não consigo dar mais zoom que isso, gente. Sorry, ó, ele não deixa. Mas percebam que aqui a gente tem um tracinho em verde, que é a ligação covalente entre os átomos de enxofre da cadeia lateral, tá? Show. E aí ele vai mostrar a representação estrutural. Aqui, será que ele vai querer mostrar pop-up? Ele tá querendo mostrar pop-up, senhor. A ideia é que ele vai querer mostrar daquela maneira bidimensional, né, que a gente costuma ver. Mas aqui a gente já reconhece que são os átomos de enxofre, né? Maravilha. Vamos continuar. Ó, aqui ele vai falar pra gente sobre a definição de domínios, é uma coisa bem bacana. Então ele fala assim, ó, grandes cadeias polipeptídicas com mais de 200 aminoácidos dobram-se e formam domínios. Domínios são estruturalmente independentes do resto da proteína, ou seja, sua retirada não afeta tão gravemente o resto da estrutura. Também estão relacionados a uma função específica que exercem. O primeiro domínio da proteína diftérica que veremos é o domínio catalítico, o domínio C, uma vez que domínios são porções da proteína estruturalmente independentes e com uma função específica, vamos localizar primeiramente o sítio catalítico dessa toxina. Então essa toxina ela catalisa um certo tipo de reação, muito possivelmente relacionado com o mecanismo de toxicidade dela, né? O sítio catalítico é uma região ou sítio da proteína que é diretamente responsável pela reação química que a enzima catalisa. Então uma enzima, show! Nessa região existem aminoácidos que se encontram numa conformação tal que suas cadeias laterais podem reagir com o substrato.
Ó, aqui ele explicando pra gente o que é a reação com substrato, né? Porque a gente também não tá indo tão a fundo na conversa sobre enzimas, né? Então, os sítios catalíticos das enzimas são regiões da molécula cujas cadeias laterais dos aminoácidos possuem características para promoverem reações orgânicas químicas específicas. Aminas de histidinas, por exemplo, são bastante capazes de promover ataques nucleofílicos. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a gente está estudando enzimas e a gente vê aquela porção lá da nossa enzima capaz de realizar a reação química, né, reduzindo a energia de ativação, o que acontece? O substrato vai interagir com as cadeias laterais dessa porção. E é essa porção que a gente vai estudar agora, né, pelo que eu entendi. Então, podemos também... vamos visualizar aqui o sítio catalítico. Vamos visualizar o sítio catalítico, onde que é. Ele vai mostrar pra gente. Tá, nossa. Eu achei que ia ficar no meio, né? Ele mostrou tipo um buraquinho pra gente, mas tá aqui nessa porção em vermelhinho. Show. E a gente pode também visualizar o substrato no sítio ativo. O substrato aqui é o NAD. Olha só que coisa. Quem tá vendo a bioquímica metabólica já deve ter ouvido falar do NAD, né? Tá. Ver o domínio catalítico. Vamos ver o domínio catalítico. Resíduos. Ó, quando ele fala de resíduos, a gente está falando das cadeias laterais dos aminoácidos, tá? De 1 a 187. Show. Então, essa é a porção que ele está chamando de resíduo catalítico, e os aminoácidos essenciais para realizar a catálise são todos esses, tá? Vamos ver então agora o outro domínio, domínio transmembranar. Aminoácidos de 201 a 386. Ó, tá na outra porção. Então, aqui a gente tem uma função, tá numa porção. A gente tem outra função, tá na outra porção. Perceba que esse domínio transmembranar, ele é rico em alfa-hélices. Olha só as alfa-hélices, tá vendo? Naquela corzinha roxinha que a gente foi nela antes, né? O último domínio da toxina diftérica é o domínio de ligação ao receptor, que possui a função de promover a ligação da toxina diftérica a um receptor. Receptor de precursor de fator de crescimento heparina ligante. Esse é o receptor da toxina diftérica, tá? Que se encontra na superfície da célula. Se você não sabe o que é o receptor, ele fala aqui para você. Vamos ver, ó. O receptor é um tipo de proteína encontrada na membrana celular, então proteína, né, que nem essa aqui, que possui a função de reconhecer e ligar moléculas específicas. A toxina diftérica liga-se ao receptor de precursor de fator de crescimento. Interessante. Meu Deus, será que vai bagunçar? Será que vai bagunçar coisas no metabolismo da pessoa? Sim ou com certeza? Pra caramba, né? Show. E aí ele vai mostrar pra gente o domínio transmembranar. Show. Legal, né? Cada porção da proteína é responsável por uma função. E agora, povo, por último, só falta a gente ver a estrutura quaternária, né? Se der tempo, a gente faz um estudo estrutural, que é a parte B do tutorial, tá? Agora são 10 para 6, temos mais meia horinha de live, tá? Qualquer coisa a gente pode, povo, expandir essa conversa para um outro encontro, tá bom? Bora lá. Então, aqui na estrutura quaternária, então ele fala, ó, como você observou pela estrutura primária, né, aquela sequência linear dos aminoácidos, essa proteína é constituída apenas por uma cadeia polipeptídica monomérica. No entanto, algumas proteínas são constituídas por mais de uma cadeia. Olha só, aqui a gente tem uma proteína diferente. Vocês viram? Alguém reparou que a proteína mudou aí? Aqui é um outro design que a gente tem, outro design. Eu que sou gordinho, olho pra isso aqui, já lembro de um sandubão, assim. Bom, enfim. Essa é a proteína, é outra proteína que a gente vai estudar para ver essa questão da estrutura quaternária, né? Então, ele chama a concavalina A. Então, a concavalina A é uma lectina, ou seja, é um tipo de proteína que não pertence ao sistema imunológico e que se liga especificamente a certos resíduos de carboidratos, que o Françoso curte, né? Os carboidratos. Então, essa proteína é constituída por duas cadeias polipeptídicas independentes, ou seja, separadas. Então, aqui ele vai mostrar pra gente a cadeia A da concavalina A, que é uma subunidade,
E ele mostra aqui as estruturas secundárias da cadeia A. Então aqui a gente tem, ó, alfa-hélice, em azulzinho a gente tem algumas alças, uns loops, e aparentemente aqui em roxinho a gente tem umas alfa-hélices bem pequenininhas, né? É alfa-hélice? Tá com cara, né? Mas bem pequenininha. Nossa, ok. Observe que na concavalina A, que a concavalina A possui praticamente apenas estrutura secundária, organizada em folhas beta preguiadas. Praticamente só folha beta preguiada aqui. Como você já estudou, a estrutura terciária é o conjunto das estruturas secundárias. Então aqui é a estrutura terciária da subunidade A da concavalina A. Vamos ver a cadeia B, que é outra subunidade aqui em amarelinho. Ó, BR essa proteína aqui, em amarelinho. A cadeia B é idêntica à cadeia A. Isso não ocorre em todas as proteínas, porque muitas vezes as subunidades que as compõem são ligeiramente diferentes entre si, como no caso da hemoglobina, que possui 4 subunidades, levemente diferentes, né? É a toxina brasileira. Não, isso daqui é a concavalina A. É um antígeno, dá pra gente falar, né? Bom, então aqui ele fala do exemplo da hemoglobina. Aliás, né, quem fez bases moleculares comigo sabe que eu mostro a questão da hemoglobina, né? A gente vê as 4 subunidades, a gente dá uma rodadinha na estrutura, né? Então, a estrutura formada pelas 2 subunidades, no caso é o dímero, né? Se fossem 3, seria trímero. Se fossem 4, seria tetrâmero. E daí em diante, não me pergunte mais. Ou pentâmero, hexâmero, né? Então é chamada estrutura quaternária, né? Bom, note que as subunidades formam uma estrutura bastante simétrica. A simetria é bastante importante na formação de estruturas quaternárias, seja de dímeros, trímeros e octâmeros e assim por diante. Isso ocorre porque nessa situação a capacidade de ligação de outras subunidades está esgotada. E a estrutura encontra-se então na sua forma mais estável, então o mais próximo possível de uma esfera, tá? Bom, interessante, né? Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, que conforme você tem certas simetrias na tua estrutura geométrica, isso possibilita com que essa estrutura se ligue a outras que sejam idênticas, e conforme essa conexão ocorre, você vai esgotando as possibilidades de interação. Isso tudo de maneira a você ter a estrutura mais esférica possível, né? No caso dessas proteínas globulares, tá? Que tipo de forças mantém tal estrutura? Diz o Bayardo numa pergunta retórica aqui. Então, visualizar a hidrofobicidade dos aminoácidos. Vamos ver, né? Acho que ele vai mostrar pra gente um esquema que nem aquele que a gente viu. Eita, olha só. Não, ele não fez algo parecido com o que a gente estava acostumado da última vez. Então, ele está representando pra gente de uma maneira diferente, né? Então, nessa representação, a cor azul representa maior hidrofobicidade e a cor vermelha, menor, mais polar. Então, onde é vermelho é mais hidrofílico, onde é azul é mais hidrofóbico, tá bom? Observe que a superfície de contato entre as 2 subunidades é bastante hidrofóbico. Vamos ver. Olha só como é que a gente tem essa superfície. Essa daqui, povo, é uma representação da proteína em que a gente está vendo só a superfície dela, né? Muito bacana. Outra representação possível que a gente tem. Então, olha só, essa região de contato entre essas 2 subunidades aqui da tua proteína é bastante polar, demais. Legal. Ou eu troquei aqui? É porque varia de caso a caso, né? Nessa representação, a cor azul representa maior hidrofobia. Então é mais hidrofóbico. Então é mais hidrofóbico nesse caso. Em algumas proteínas pode ser mais hidrofílico, tá? E a cor vermelha é menor, tá? Então aqui é hidrofóbico. O mesmo ocorre na superfície de contato da cadeia B. Vamos ver, ó. Também é mais hidrofóbico. Então a gente tem essas regiões de alta hidrofobicidade entre
essas duas subunidades. E é assim que você tem essa interação, né? Então, nesse caso, a principal força que mantém o dímero unido é a interação hidrofóbica entre as subunidades, que mantém as porções mais polares e expostas à água e escondem as porções mais hidrofóbicas. Demais, demais. Então, essa partezinha aqui em que elas ficam em contato estão escondidinhas da água. Quais são as vantagens? Nunca sei, não sei, né, se você alguma vez na sua vida já parou para pensar nas vantagens da estrutura quaternária. Então, uso de unidades menores para formar uma construção maior, então é como se fosse um Lego, né, que vai se construindo. Local de síntese da subunidade pode ser diferente do local de montagem e a informação genética necessária para você construir essa proteína é menor. Nossa, demais. Sensacional. Sensacional. É isso, povo. Então, finalizamos o módulo 1 aqui. E aqui ele está querendo iniciar o módulo 2. Ele é um tanto mais curtinho, mas eu acho que a gente teria que fazer um tanto corrido se fosse para a gente chegar no final. Então eu acho que uma coisa bacana da gente fazer é marcar... Então assim, o lance é o seguinte, normalmente quando eu dou essa aula prática... normalmente a gente faz só o módulo 1. Então, quem sabe, pode ser bacana a gente fazer como um extra aí num outro dia essa parte 2. E é muito legal, porque ele mostra como é que funcionam as porinas. Sabe aquelas porinas que você tem na superfície da célula? Então mostra como é que funciona isso daí. Super bacana, super bacana. Estão por aí ainda, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão de lurquinho? Também não é obrigado a falar também, se quiser ficar aí. Acabou o curry? Acabou o todinho? O que acharam, gente? Ok, interessante. Nunca mais quero fazer uma dessa parecida na minha vida. Claro que aqui a gente tentou simular como seria na nossa prática, né? Mas a ideia dessas lives é que seja uma coisa mais interativa, que a gente vai resolvendo vários exercícios. A gente vai aprimorando aos poucos. Primeira vez, gente. Primeira vez aqui fazendo live de química. Tá? Então, o Matt tá ouvindo aí também. Show, show. O Casalinip tá aí. Tranquilinho, né? Então, ó... comprovando ainda mais a minha tese de que o problema é a prova, sempre. Quando a gente pode estudar coisa de boas, a gente tem mais liberdade, né, pra se sentir à vontade com o conteúdo, por mais diferentão que ele seja, né? Por mais diferentão que ele seja. Ó, o Matt curtiu, achei super legal. Tem planejamento de fármacos. E imagina acompanhar uma aula dessa forma que a gente participa ativamente. Então, Matt, eu também estou tendo alguns devaneios. A ideia é a gente fazer isso para várias matérias. Nada impede a gente de fazer, quem sabe, uma coisa dessa em PF é planejamento de fármacos, né? Eu entendo, não é tipo prato feito. Planejamento de fármacos. E aí a gente vai fazendo algumas coisas assim. Eu vou preparar algumas coisinhas legais pra gente fazer, algumas atividades diferentes. Fala assim, atividade. Atividade é muito coisa de professor, né? Não tem jeito. A gente pega o vocabulário. E aqui a gente tem uma certa liberdade, né? A gente tem... De maneira mais importante, a gente tem emojis. A gente tem emojis muito mais legais aqui. Casalinip leu de tudo, menos planejamento de fármacos. Mas planejamento de fármacos. Planejamento de fármacos, para quem não sabe, é uma matéria que eu dou para farmácia, em que a gente pega todo esse conhecimento e a gente usa a nossa criatividade em cima disso para a gente criar moléculas inovadoras. Que, no caso, é o mesmo tipo de abordagem de design que a indústria farmacêutica utiliza para criar novos medicamentos para terapêutica. Inclusive, a gente vai ter um módulozinho um pouquinho mais para frente nesse semestre de Covid-19, olha só. Dá pra pensar várias coisas. Aí. Maravilha, gente. Ó, povo, então eu vou fazer o seguinte. Essa live, ela vai ficar gravada, e eu vou disponibilizar ela no meu canalzinho do YouTube.
tá? Depois eu compartilho com vocês, posso compartilhar lá no Instagram, tá? Ou posso compartilhar agora, calma aí. Eu vou precisar colar qual que é o meu endereço lá, eu preciso ter certeza do que eu tô falando. Curtiu, Pernicelli? É Pernicelli ou Pernicelli? Desculpa aí se eu tô pronunciando errado. Mas eu já vou colocar para vocês o endereço do YouTube onde estará disponível. Então, para quem quiser, disponibilizar. Caramba, eu acabei... Nossa, acabei de descobrir uma coisa. Tá. Então, para quem tiver aí quiser disponibilizar para os coleguinhas que não estavam aqui, o link eu vou upar nesse meu canal aqui do YouTube. E aí, beleza? Não, beleza. Então... Não, obrigado, Fred, do passado. Tá, vou mandar aqui para vocês. Ó. Estudar tudo de maneira leve é melhor, né? Pelo amor de Deus. Demais, gente. Demais. Vamos fazer o seguinte, então, eu acho que dá pra gente combinar. Se vocês estiverem aí, de bobeira, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, eu vou estar por aqui. E aí a gente pode fazer algumas coisas. A ideia é que esse seja um espaço nosso, assim, pra gente falar de química e outras coisas da vida, sem a gente ter, tipo, o peso de estar dentro de uma disciplina. A gente pode falar de outros tipos de química que você curta. A gente pode falar de farmacologia, a gente pode falar de toxicologia, né? Aquilo que tiver dentro do meu escopo. E é isso. Né? E então, a gente volta. Então, acho uma boa na próxima quarta, se vocês curtirem esse formato. Se alguém quiser mandar recado no privado aí com a análise, o parecer de vocês, falando aí como é que foi, se você tiver sugestões, pitacos, é mais do que bem-vindo. Ou manda por Whisper, né? Manda aí pelo Whisper da Twitch. Eu recomendo muito que você fique na Twitch, porque na quarentena a vida tá acontecendo aqui, e é maravilhoso. A gente pode falar um tantinho mais sobre toxicologia. Não é a minha área, mas eu falo algumas coisas de toxicologia. Então, a gente pode fazer isso. Bom. Legal, gente. Vamos combinar. Tá? E aí, a ideia é a gente ir seguindo nas semanas, vamos vendo o que acontece. Eu gostei de fazer a live desse jeito. Claro que acabou não tendo tanta interação, né? Porque acabou sendo um texto mais lido. Acabou sendo um gameplay de Baiardo. E é meio duvidoso, né? O quão dinâmico isso vai ser. O quanto isso seria, né? Beleza? Eventualmente a gente pode fazer alguns eventos diversos aqui. Eu tô com algumas coisas em mente. Então, se vocês tiverem ideia, chega mais e me dá um toque, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela participação na live. Deixa eu fazer a chamadinha final aqui, deixa eu ver quem está comigo ainda. Então, muito obrigado pela presença, Beni Reuser, BP Takahashi, Casalinip, Eclipsa666, o Françoso, o Henrique, Hipnox1, JN Rime, o Matt159, o Pernicelli, o Rimastino, esse daqui eu não sei, deixa eu ver, The Writinger e Virgo Pros. As pessoas que interagiram no chat, às vezes eu não sei se é bot ou se é pessoas, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela presença, tá bom, gente? Então, semana que vem estamos de volta e a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço, beijos e até mais.